Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Continuando a nossa série de Quaresma, esta estação de lembrança do ministério, vida, sofrimento, triunfo de Jesus sobre a morte, nós falamos primeiramente sobre as tentações de Jesus e as nossas na primeira parte. Foi ali um alerta, um modelo que se Jesus foi tentado, nós com certeza seremos também tentados. E com a tentação aprendemos que vem também um escape. E nunca vem uma tentação maior do que nós possamos aguentar. E uma tentação que nós, porventura, não possamos dizer não. Sempre Deus nos dá o escape e a força necessária. Na parte 2, nós refletimos sobre do jeito do Senhor. Do jeito dele é melhor. Quando pensamos na obediência à sua palavra. Não na nossa experiência, não naquilo que eu sei, naquilo que eu tentei, mas naquilo que Deus falou. E ali, naquele exemplo do lançar a rede, Pedro entendeu isso, encarnou isso no seu conhecimento, e nós somos desafiados a entender que é do jeito dele é sempre melhor. E hoje, nós vamos ser encorajados novamente, ainda nesse tempo, nesses últimos momentos de Jesus, no tema que dei, foi encorajado por uma viúva. Encorajado por uma viúva. Então vamos ler o texto. Marcos 12, 41, nós vamos ler até o final do capítulo, que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se, colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si e os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pelo momento de louvor que tivemos, por esse local quente que nos abriga. Tudo isso é fruto da tua misericórdia e vontade para nós. Então, porque nós somos recipientes da tua misericórdia e vontade, eu te suplico, ajude-nos a honrar a palavra que iremos ouvir. E que não saia nada dos meus lábios, que não seja a tua palavra, para a tua glória e para a edificação da igreja que é sua. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ao relembrarmos dos eventos da vida e do ministério de Jesus, nós, quando lemos o fato do futuro para o passado. Nós lemos, observamos momentos que Jesus viveu, situações que Jesus enfrentou, pessoas que desafiaram Jesus, casos de enfermidade que foram manifestos ali diante do Deus Filho, e ele com muita compaixão, misericórdia, tocava, resolveu o problema de muita gente. Então nós lemos hoje, tentando imaginar o que aconteceu lá no momento em que Jesus estava operando o seu ministério, os seus milagres, as suas ações. Entretanto, quando nós estamos lendo, não é difícil
eu e você entrar numa leitura fria. Uma leitura congelada, como se você e eu abríssemos um livro qualquer. Todos nós já tivemos a experiência. Você está lendo um livro, mesmo que você goste do livro, do autor, o livro é interessante, tem muitas páginas que você passa sem perceber que leu. Já percebeu essa situação? Você leu e às vezes se pergunta, o que eu estava lendo mesmo? Se alguém te perguntar, 3 minutos depois você não sabe explicar o que estava lendo. Eu já caí em alguns momentos conversando com pessoas, e a pessoa me falando de um livro, aí eu ficava interessado pela história, falava, qual é o nome do livro? A pessoa não lembrava. Não lembrava o título do livro. É isso que eu quero dizer pela possibilidade de uma leitura fria, uma leitura que já não está mais absorvendo o que está lendo, primeiro, uma leitura que não está prestando atenção devida. E eu acredito que, porque isso acontece, essa é uma das dádivas que nós possuímos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda nessa comunicação. O Espírito Santo nos ajuda a entender mais de Deus. E essa era a grande preocupação dos discípulos. Se Jesus não está aqui, quem ficará conosco? Essa era a preocupação no Antigo Testamento. Moisés, se Deus não vai mais com a gente porque ele ficou irritado com o nosso procedimento, quem é que vai com a gente? A gente não quer anjo, a gente não quer nuvem, a gente quer Deus com a gente. Deus conosco. Porque nós sabemos que se Deus não estiver conosco, tudo vai ficar como uma leitura fria. Tudo vai ficar sem muita profundidade. Em um determinado momento, nós vamos desistir. Então, tanto o povo de Israel como os discípulos sabiam dessa necessidade. E Deus sabe dessa necessidade, por isso que Jesus deixou bem claro, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou, mas vocês têm uma promessa, que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então o Espírito Santo nos ajuda nessa leitura. E dessa forma, nós podemos ter, durante a nossa leitura dos fatos, dos eventos, uma conexão de alma, de coração. Nós lemos então e somos ali transformados em muitos momentos pela simples leitura. Eu tenho certeza que você já deve ter vivido isso, se não todos, quase todos aqui, de ter lido e aquela leitura trazer uma transformação instantânea. Você fala, meu Deus, entendi, é isso, fez sentido, não ficou só uma frase. Às vezes isso nos levou e continuará nos levando a arrependimentos profundos, a consciência de coisas que a gente não via. Porque o Espírito está movendo, porque a palavra é de Deus. E é assim que eu quero te encorajar a pensar no texto que nós lemos. Nós já oramos, o Senhor é conosco, mas eu quero manter a sua leitura, a sua análise, o seu coração quente, para que nós possamos entender essa história. E para nós entendermos esta história, nós precisamos imaginar, em primeira instância, o que Jesus estava enfrentando emocionalmente, espiritualmente e fisicamente naquele momento. Nós temos que parar antes de qualquer leitura e pensar qual é o contexto. Mas nesse trecho que lemos, e é por isso que esse texto veio nessa nossa série, Jesus está vivendo os seus últimos dias. Essa história faz parte da última semana de Jesus. E eu acho muito relevante que essa história faça parte da última semana de Jesus. Então, para nós entendermos ela, eu preciso te ajudar com uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: pergunta do momento de Jesus. Pergunta que tem que trazer para mim, para você, para a sua mente agora, para a sua memória, para os nossos sentimentos, para o nosso comportamento, o seguinte conceito: como que você se sente diante do dia mau? Como que você reage diante de um encontro marcado com algo que vai doer?
Você sabe que vai ser um momento difícil. Você sabe que vai ter dor. Você sabe que vai ter choque. Você sabe que o encontro tem tudo para dar errado. Como que você reage nessas horas? Quando você tem diante de si um encontro indesejável. E diante de um encontro indesejável, cada um reage de uma forma. Eu tive a minha primeira consciência do encontro indesejável, pode parecer brincadeira, mas não é não. Foi quando eu, pequeno ainda, tive hepatite. E tinha que diariamente ir para o médico. E teve uma época que eu tinha a impressão que eu tinha que fazer exame de sangue quase todo dia. Foi uma hepatite muito severa. E eu acordava já desesperado, quando eu sabia que naquele dia eu ia ter que tirar sangue. Batia, como criança, eu ficava, não, de novo, eu ia chorando internamente no carro. Eu me lembro deitado no carro do meu pai, literalmente dormindo, porque a gente ia bem cedo, e eu com aquela angústia, sabe, vai doer. E eu perguntava para minha mãe, mãe, vai doer? Querendo ouvir, não, filho, não é nada. E minha mãe olhava para mim e dizia, vai, mas vai ser a tua cura. Veio depois os momentos das vacinas, e eu de novo, você já reparou então que eu sou mó medroso, né, para agulha, eu sempre costumo dizer isso, Deus, se eu for ficar doente, se for essa a minha forma de morrer, me leva logo, não deixa eu passar por isso não. E eu lembro da caminhada até o posto de saúde, eu ia chorando, eu ia desesperado. E eu ia perguntando para minha mãe, mãe, mas a senhora tem certeza que vai doer? Ela, vai doer, mas você precisa. Esse foi meu primeiro encontro da infância que eu lembro com o dia mau. Depois eu entendi também, o outro dia mau era o dia de saber se você passou de ano ou não. Você vai lá na lista descobrir isso. Isso me afetava tanto, eu estou abrindo meu coração para você entender como eu aprendi isso. Que teve um dia que eu peguei até meu dinheirinho, assim, pus no bolso e falei, se eu repetir de ano eu vou fugir de casa hoje, porque eu não vou ter coragem de encarar minha mãe e dizer que eu repeti de ano. Eu nunca me esqueço desse dia, levar o dinheiro no bolso, tinha umas moedas, a poupança do camarada, né? Você lembra, você tem na sua memória momentos. Dias ruins que você teve que enfrentar, conversas que você fala, eu não quero conversar com aquela pessoa, não, tenta fugir, mas não, vai ter que conversar, vai ter que enfrentar. Então, diante de um evento indesejado, nós desenvolvemos, acho que o topo da lista é a palavrinha ansiedade. É aquele sentimento, o que vai acontecer? Como será isso? Como que ele vai reagir? Como que ela vai reagir? Como eu vou reagir diante da dor? Como eu vou reagir diante do resultado do exame médico? Sabe aquele tipo? Que a pessoa vai e tem uma ideia, pode ser algo sério, e o médico fala, vem aqui que a gente precisa conversar. Pronto, você já vai desesperado. Você não sabe, então ansiedade é o primeiro da lista. Segundo, diante de um evento indesejado, nós desenvolvemos incertezas. Você já não sabe mais se pode planejar para longo prazo, para médio prazo, porque aquilo pode mudar tudo. Então, diante do encontro com o mal, você já fica assim, se acontecer isso, eu vou por aqui, se acontecer aquilo, eu vou por ali. Se não acontecer nada disso, talvez eu faça aquilo, e talvez aconteça o que eu nem espere, incertezas. Você não sabe para onde ir, você não sabe como se preparar para enfrentar aquilo que é incerto. Quando você tem, então, um encontro marcado com um dia mau, incerteza é parte dos seus e dos meus sentimentos. O terceiro ponto que eu identifiquei como resultado do dia mau, do encontro com o dia mau, é medo. Dá medo. Você fala, estou com medo. E se não falar que está com medo, vive o medo sem falar que tem. É aquela pulga atrás da orelha, aquele negócio que fala, está difícil. Está difícil, eu não sei. Eu já estou com ansiedade. Eu estou com o coração na boca, como diríamos. Eu estou incerto. Não tenho ideia. E estou com medo. Porque a incerteza também gera medo. O quarto item que identifiquei foi a fuga. E aqui muitas pessoas não encontram com o dia marcado mal porque preferem fugir.
E é impressionante como é comum ver gente fugindo a vida inteira. Não é fugindo geograficamente, é fugindo do encontro. E se o encontro ainda tiver no potencial de acertar, mas ele tem um componente de frição, de choque, isso faz com que muitas pessoas decidam fugir a vida inteira. Eu não toco nesse detalhe, nessa área da minha vida, porque se eu tocar, vai dar problema. Então eu vou ficar fugindo a vida inteira. Eu vou fazer que não vejo. Eu vou colocar para baixo do tapete. Fuga. E tem gente que foge geograficamente. O encontro seria aqui, não quero mais encontrar aqui, eu vou para lá. Eu vou fugir. Eu não consigo encarar essa situação. Fuga. E por último, entre muitas outras possibilidades, você pode ter sua lista também aí, é a tristeza. Diante do encontro marcado com o indesejável, nós nos entristecemos. E essa tristeza pode, em alguns cenários, tomar um nível de uma depressão profunda. Porque ela vai corroendo você, ela vai fazendo você pensar, se eu não tivesse feito assim, talvez não teria esse encontro indesejável. Se aquilo não tivesse ocorrido na minha vida, eu não estaria nessa situação. A gente não faz assim? Se eu não tivesse reagido assim, nunca isso teria acontecido. E isso gera tristeza. Tristeza. Diante dessa listinha simples de 5 itens, e você poderia colocar muito mais áreas. Você sabe como você reage no dia do encontro marcado com o indesejável? É que eu posiciono Jesus. E Jesus, sendo homem, eu acredito piamente que Jesus estava vivendo, se não todas, algumas dessas aflições diante daquele início do fim. De modo que, se ele estava vivendo o início do seu fim, da sua dor, do encontro com o indesejável, porque eu não acredito que Jesus estava, ai que delícia, a cruz está chegando. Jesus então estava mais sensível. Ele estava com a sensibilidade à flor da pele, as suas expectativas, a sua tristeza deveria estar em alta. Como que você viveria? Como você enfrentaria a consciência de que aquele que faz parte do seu círculo próximo de amigos, aquele que se chama de melhor amigo, vai te negar? Qual que é a relação que você mantém com amigos, sabendo que eles vão te abandonar quando você mais precisa? Como você se sentiria sabendo que aqueles que andaram com você, na hora que você dissesse para eles, vocês poderiam orar comigo? Eles simplesmente dormiriam e te largariam sozinho. Nenhuma pessoa se sentiria bem com isso. De modo que Jesus estava assim, num momento difícil. O grande dia se aproximava. Diante do tempo que restava, Jesus ainda tinha forças para ensinar até ao momento da cruz. E essa força que Jesus tinha era movida, creio eu, do fundo do meu coração, pelo seu amor, pela sua determinação em cumprir a sua missão. E tudo isso, a sua sensibilidade, aquele momento de debilidade emocional, aquele momento de incertezas, de dores, de tristezas, de ansiedades, de caramba, como vai ser levar um prego na mão? Não dá para prever isso, por mais que você já tenha se machucado. Diante de tudo isso que Jesus está vivendo nos seus últimos momentos, Jesus foi encorajado por um ser que eu acho que jamais alguém diria, dessa pessoa vai vir encorajamento, que foi da viúva. Eu vou repetir isso. O normal seria imaginar aqui, veio um grande profeta de Deus e chegou até Jesus e deu uma palavra para ele. E ele saiu dali radiante. Oh, o Senhor está comigo. O Senhor está com você, meu filho, não temas. Não.
E é com tudo isso na mente que eu quero que você olhe para o texto. Essa chamada história da viúva ou da oferta da viúva, essa história que lemos aparece 2 vezes nos evangelhos. Ela aparece primeiramente em Marcos, conforme lemos, e também aparece no evangelho de Lucas. Nos 2 textos, essa história tem 4 versos. Em Lucas, no capítulo 4, 21, não precisa abrir, só escute. O texto diz assim: Jesus olhou e viu os ricos, colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. As 2 narrativas são muitíssimas parecidas. As 2 narrativas são escritas por 2 escritores diferentes, mas idênticas no seu conteúdo, mensagem. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque essas 2 narrativas não tem como a gente escapar para nenhum lado. Elas são claras, elas são sucintas, elas são minimizadas de outros eventos externos. Elas falam o que tem que falar, de maneira bem clara e direta. Jesus estava provavelmente na sua terça-feira da chamada Semana Santa para nós agora, ou terça-feira da chamada por nós a Semana da Paixão. Era a sua última semana antes da crucificação. Dia onde muitas parábolas, muitas controvérsias tomaram lugar na agenda de Jesus. A terça-feira de Jesus foi um dia que ele tirou para ensinar através de conversas, de confrontos e de manifestação de parábolas. Por que eu estou falando isso para você? Porque no dia seguinte, Jesus estava no templo, e foi quando Jesus entrou e expulsou todos os mercadores, os cambistas. Lembra daquela cena? Jesus entrando no templo e expulsando todo mundo, todos aqueles comerciantes, revirando as suas mesas. Isso foi segunda. Terça-feira, Jesus está ali, calmamente ensinando, discutindo, informando, com a sensibilidade à flor da pele, mas cumprindo o seu papel até o fim. Jesus então está ali no templo de Jerusalém, ensinando. Jesus está sentado num lugar específico. Ele está sentado em frente aos chamados, quem aqui é velho de igreja, jamais vai se esquecer dessa palavra, em frente os gasofiláceos. Gasofiláceos não são emissores de gases, como eu já vi alguns tentando explicar. Gasofiláceos é uma palavra de origem grega, por isso que é tão fora do nosso contexto. E por isso que o tradutor aqui da sua Bíblia usou as caixas, as urnas onde eram depositadas as ofertas. Mas o termo original é gasofiláceo, e no passado usávamos assim: traga a sua oferta no gasofiláceo. E lá onde Jesus estava sentado, naquele chamado átrio das mulheres, tinha nada mais, nada menos que 13 gasofiláceos. Por que átrios das mulheres? Queria dizer que ali as mulheres podiam entrar, mas não significava que homens não podiam estar presentes. Significava que o átrio das mulheres, mulheres e homens podem estar presentes, mas além dali as mulheres não podem prosseguir. Então, nesse átrio que tinham esses 13 gasofiláceos, pessoas depositavam as suas contribuições, homens e mulheres. E Marcos nos dá essa cena, que ali existia um movimento de pessoas. Na verdade, ele classifica como uma multidão de pessoas andando ali. Nós sabemos que o templo tinha uma movimentação muito grande. Eram visitantes, eram pessoas que vinham até Jerusalém. Eram pessoas que andavam por ali para oferecer um sacrifício. Tinha pessoas que viajavam de outras cidades, de outros lugares, de outras regiões para visitar o templo. Então tinha gente o tempo inteiro. Mais do que isso, nós estávamos na época da Páscoa.
Se estávamos na época da Páscoa, tínhamos mais visitantes. Então é importante entender isso. Tinha uma multidão andando ali. E essa multidão, nós somos informados da presença também, de novo, um número grande. Muitos ricos. Muitos ricos andando ali naquele local, naquele átrio. E Marcos nos informa que esses ricos, junto com os outros, mas ele parece que põe a lupa dele em cima dos ricos, e estão ali colocando grandes quantias de dinheiro. E aí, de novo, nós temos que nos perguntar qual que seria o sentimento das pessoas de uma classe social mais pobre, vendo os ricos chegando e despejando e abrindo. Aí você tem que imaginar a cena. Nós não estamos vivendo numa sociedade de nota. Então, o que é uma grande quantidade de dinheiro? Você tinha que abrir o saco de moedas e ir despejando as suas moedas ali. Então, uma, duas, três, quatro, não eram grandes quantidades de dinheiro. Grandes quantidades eram grandes quantidades. Então você imagina que essa cena, que os ricos estão ali fazendo o teu show, dando ali, colocando nas urnas bastante, causando, claro, um desconforto. Que causaria? Talvez alguns ficaram até com vergonha. Ixi, eu não vou agora não, acabou de um ali que pôs um monte, eu vou esperar um pouco. Aí quando tiver um corajoso que vai lá, e o barulho quando caía a moeda, porque caía. Dinheiro não faz barulho, né? Moeda faz. Eu vou depois, eu vou na sequência. E até que no meio desse fluxo de gente, de ricos, de pessoas que não eram ricas, um ser sobressai ali na multidão. Entra na cena a viúva. E eu não sei se você já parou para se perguntar como que o texto sabia que ela era uma viúva. E a resposta pode ser que as viúvas daquela época tinham um dress code. Elas tinham uma roupa específica que, ao andar na sociedade, as pessoas já identificavam. É uma viúva. Segunda possibilidade é que ela poderia ser conhecida no templo. Ia lá várias vezes. Todo mundo já conhecia. Era aquela irmã que vai lá, que é viúva. Ou uma possibilidade pode ter sido objeto da revelação de Jesus, que olhou para ela, se caso ela não estivesse, então, parte desse dress code de uma roupa específica, se ela não fosse conhecida no templo, Jesus podia estar simplesmente mostrando para todo mundo que identificou e que sabia que ela era uma viúva. Aí você fala, de onde você tira isso? Eu tiro isso de maneira simples, assim como Jesus olha para a mulher samaritana e fala, sim, você não é casada, o que está com você não era, nem os seus 5 casamentos anteriores. Jesus tinha esse poder. O mais comum é nós pensarmos que existia uma roupa específica para viúva. As viúvas faziam parte de um grande grupo naquela época, devido aos muitos conflitos, devido às muitas doenças, às muitas pragas. E isso não é também específico da época de Jesus. No Antigo Testamento nós temos esse relato, essa confirmação de que haviam muitas viúvas em Israel, já no tempo dos profetas. Olha o que Jesus disse quando Jesus visitou a sinagoga de Nazaré. Jesus está ali ensinando e ele diz o seguinte, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Jesus dizendo isso. O encontro da viúva de Sarepta com o profeta. Viúva, para você ter uma ideia, era algo tão comum e de um número tão grande que a lei teve que ter uma cláusula para cuidar das viúvas. Eu te pergunto, se não tivesse muitas, por que ter uma cláusula? Você não tem legislação para número pequeno. E aí tem lá, se você abrir em Êxodo 22, você vai ler isso. Não prejudiquem as viúvas. Lei, mandamento. Se tem que virar mandamento, não prejudique, por que tem que virar um mandamento? É porque elas eram prejudicadas. Você vai se lembrar que no Novo Testamento depois, no início da igreja, existe um problema ali de distribuição de alimento. E qual que é o problema? Distribuição de comida para quem? Para viúvas. Umas falavam grego, outras falavam hebraico, um conflito. Muitas viúvas. Então era um grupo comum.
Agora tinha mais um agravante. Então ela era uma mulher que estava nessa classe de pessoas que tinha lei, porque existia essa possibilidade delas serem prejudicadas. Mas além disso, tinha mais um agravante. Ela era pobre. Ela era pobre. E é impressionante, irmãos e irmãs, e eu quero encarecidamente chamar a sua atenção. Estude a Bíblia. Porque isso que eu vou te falar aqui agora, se você não estuda, você nunca vai saber disso. Você sabe que Marcos, o texto que nós lemos, define essa mulher na sua pobreza. Sabe a que nível? No original? Que essa mulher é do nível de pobreza de um pedinte. O que é um pedinte? Um mendigo. Um que está na rua pedindo, dê-me uma esmola. Não é pobre porque não tem carne todo dia para comer em casa. Marcos define essa mulher, essa viúva, no seu termo original, dizendo, ela é uma pedinte. Ela foi levada à condição de pedinte. Por quê? Aí você já imagina, perdeu seu marido, ficou sem suporte. Se perdeu seu marido, não tinha filhos para cuidar, numa sociedade turbulenta como aquela, você já consegue imaginar a situação das viúvas, que não tinham filhos. Se você disser isso hoje na sociedade inglesa, sobre ter filhos como garantia de cuidado, muitos dos idosos vão dizer para você, filho não é garantia nenhuma de cuidado. E eu vivo com uma área da minha vida lidando com essa situação, no meu pastoreio da igreja inglesa, e eu vejo isso muitas vezes. Mães, pais reclamando, meu filho, eu não sei onde está. É impressionante, né? Eu não sei onde está o meu filho. Eu não sei quando ele virá, quando ela virá para me ajudar. O que é um drama. O que é um drama. Então ela era viúva, ela era pobre, para Marcos, uma pedinte. Só que eu disse para vocês que também Lucas fala sobre essa mulher. E se você for estudar Lucas, você vai reparar que Lucas não fala que ela era uma pedinte, ela não era alguém que pedia de esmola. Mas ela era uma, de acordo com Lucas, necessitada. Para Lucas, ela era alguém que tinha que dar um duro danado para conseguir que a sua subsistência acontecesse. Para Marcos, ela é como um mendigo. Conclusão, ela era pobre, mesmo. Era alguém que sofria com seu status, com o seu comer o pão de cada dia. Ela tinha as suas dificuldades. E essa mulher vai ali no átrio das mulheres, procura o seu gasofilácio, tira 2 moedas de cobre. De novo, o que significa isso? Essas 2 pequenas moedas de cobre nos informa sobre as menores moedas da época. O menor valor da época. Agora, não sei se você já também parou para se perguntar por que 2. Se você tem muito pouco, se você é um mendigo, por que 2? Fique uma para você. Você só tem isso. Metade, metade. Já são 50%. Porque os mestres da lei, os rabinos da época diziam, não venham com menos que 2. Não oferte menos que 2. E essa mulher, na sua necessidade, no seu status de dificuldade, ela até isso cumpre. É óbvio que se ela colocasse uma, ninguém iria ali ver. Mas ela, na sua consciência, ela quer obedecer até quem não merecia ser obedecido. Porque da onde tiraram isso de 2? Só perguntando para eles. Só perguntando para eles. Porque não tem explicação. Não é Bíblia. Não é 2, viu? Só 2. Se for 2, se for uma, não. Não. A viúva dá sua oferta, a viúva sai de cena. E a viúva desaparece. Procure por ela no céu. Porque nós não sabemos mais nada.
Nem Jesus, que repara a cena, chama ela e fala: filha, vem aqui, eu vi, vem aqui. Não foi assim com a mulher do fluxo de sangue? Opa, para, porque alguém me tocou. Mestre, todo mundo te tocou. Não. Teve alguém com uma consciência diferente que me tocou. Saiu virtude de mim. Quem é? A viúva vai embora. Jesus olha, Jesus sensibilizado, Jesus com ansiedade, Jesus com incerteza, Jesus com medo. Jesus, na sua última terça-feira, deixa a viúva ir embora. Será que teve uma piscada para ela, vai em paz? Não sei. Queria até crer que existiu aquele olhar que a gente imagina que Jesus deve ter tido de compaixão. Aquele olhar que eu quero um dia ver face a face quando eu me encontrar com Ele, olhar nos olhos dele e Ele no meu e falar: oh Jesus, finalmente meus olhos te veem. Jesus deixa ela ir, Jesus chama os seus discípulos, os seus alunos e declara: afirmo-lhes que esta viúva pobre, Jesus dá o status completo, a lembrança completa. Esta viúva pobre colocou na caixa de oferta, colocou no gasofilácio mais do que todos os outros. Mais do que todos os ricos. Mais do que todas as quantias. Todos deram do que lhes sobravam. Ela, da sua pobreza, Jesus afirma que ela é pobre, deu tudo o que possuía para viver. Ela manteve, escute isso, ela manteve o que posso chamar de tradição davídica. O pai Davi, em que Jesus é colocado como filho de Davi, a viúva está dentro do patriarcado de Davi, da tradição davídica, daquele Davi que diz: eu não vou dar para o meu Senhor algo que não me custe alguma coisa. A viúva no templo que foi sonhado por Davi, feito por Salomão, contemplado por Jesus, faz igualzinho. Ela deu o melhor do que possuía, o fruto da sua conquista. Não sei se ela recebia por semana, se ela recebia por mês, se ela recebia por dia, se ela era como um mendigo nas ruas, uma pedinte, com certeza era no seu dia. Porque geralmente é isso que quem infelizmente mendiga faz. Eu preciso do pão para aquele dia. Amanhã é um outro dia. E esse gesto, irmãos e irmãs, vai muito além do valor monetário. Esse gesto vai muito além do dinheiro. Esse gesto afirma quem ela era. Uma viúva pobre. Mas mais do que isso. Porque viúva pobre era o que a vida fez com ela. Ninguém se casa esperando o dia que vai ficar viúvo. Eu não me caso esperando esse dia. Você não se casou esperando esse dia. Aconteceu. E o resultado disso vai vir sobre todos nós um dia. Porque um vai partir primeiro, os que são casados. E a vida vai se desdobrar de uma forma que não dá para prever muito. Por mais que você tenha a sua previdência, a sua aposentadoria, o seu dinheiro, você não sabe. Você não sabe, nem eu sei. Então o status, o dinheiro, as finanças, as duas moedas, o monetário, aqui é pequeno. Não é o ponto. O ponto é a consciência que ela tinha de que a sua adoração a Deus era maior, era um desejo mais forte. O seu desejo de adorar a Deus estava acima de tudo o que ela possuía. O seu desejo de agradar a Deus no anonimato
Porque ninguém estava com uma arma na cabeça dela dizendo: você vai no templo, e você entre no átrio, e você pegue sua oferta, e deposita lá. Ninguém, ela podia viver a vida dela. Eu não vou nunca mais entrar nesse templo, eu não quero saber desse negócio. Ela podia. Mas ela no anonimato coloca o seu desejo de adorar a Deus com as mínimas moedas, que para ela não eram mínimas moedas, para ela era tudo o que ela possuía para viver. Foram as palavras de Jesus. Tudo o que ela possuía para viver. Ela tinha então consciência da superioridade da adoração. Irmãos e irmãs, essa viúva sim podia cantar o que nós cantamos hoje. E eu tenho certeza que muita gente não devia cantar essa música. Essa viúva sim podia dizer: que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo, porque eu não tenho tempo, Senhor. Estou muito busy, Senhor. Não quero dar-te apenas um dia da semana, Senhor. Eu te dou vários. Eu quero que seja o meu universo, Senhor. Eu não quero dar-te as palavras como gotas. Eu quero que saiam dilúvios de bênçãos da minha boca, porque eu falo em salmos, em cânticos, em hinos espirituais. Falar do sagrado, de divino, não é algo só para o sábado. Ou para o domingo, para quem me assiste e vai na igreja no domingo. Eu quero que seja meu universo, que seja tudo o que eu sinto, tudo o que penso, tudo o que sinto e tudo o que penso tem a ver com o meu anonimato, porque o que eu sinto e o que eu penso, você não sabe. Eu não sei o que você sente, o que você pensa. Sou eu, isso é você. Mas eu quero, e essa viúva poderia ter cantado disso, que sejas tudo o que eu sinto e que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, a luz da minha janela, que seja o meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e poder seja o meu alimento. Porque se eu tiver que dar tudo em ato de adoração, eu faço. Porque quem entendeu a superioridade da adoração, da conexão com Deus, sabe que esse é o ponto mais alto. E não toda a fortuna que você tomar a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te proveja. Ela poderia ter cantado: que seja meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Eu estou velha, Senhor, desamparada, Senhor, não faço mais nada. Não, ela viúva, pobre, sai de casa para adorar a Deus no anonimato. Eu te quero dono do meu tempo, dos meus planos, não quero ver minha vontade, eu quero agradar-te. E cada sonho que é em mim, eu quero entregar-te. Porque de 2 em 2 moedas, a galinha também enche o papo, né? Assim que nós falamos, né? O princípio da poupança é de pouquinho em pouquinho. Então a viúva podia cantar essa música. Eu não sei se nós podemos, com todo o seu significado. Sua oferta então demonstrava a sua crença e não a sua barganha. A sua oferta demonstrava o seu amor por Deus e por sua casa. A sua oferta demonstrava que Deus era o centro do seu universo, pois entregava a Ele tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. E esse gesto, eu vou repetir, vai muito além do dinheiro, do seu inclusive, do meu. Esse capítulo, aliás, se você não sabe disso, esse capítulo que nós lemos, irmãos e irmãs, ele só fala de dinheiro. Lição de casa para você, leia Marcos 12 essa semana. Você vai descobrir que esse capítulo só fala de dinheiro. Na terça-feira, Jesus sensível, incerto, com ansiedade, vai doer, será que dá para fugir? Jesus para um dia para tratar essas coisas. Quer uns exemplos? Para te ajudar na sua leitura em casa. Ele começa esse capítulo falando da parábola dos lavradores. Sabe qual é o contexto?
Gente brigando por herança. O que é herança? Dinheiro. Depois da briga por herança, que é a parábola dos lavradores, o próximo trecho no mesmo capítulo é alguém perguntando: Jesus, é certo pagar imposto ou não? Dinheiro. Jesus, o César é malvado, vou dar dinheiro para ele, meu dinheiro para ele. Dinheiro. E Jesus responde: sim, você paga o seu imposto para o César, tem a cara dele na moeda, o dinheiro é dele. E você dê a Deus o que é de Deus. Dinheiro. Você quer mais? O texto, tempo depois, vai para um outro nível. Jesus fala que a gente tem que colocar Deus acima de tudo, amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a nós mesmos, e que isso é maior do que todos os sacrifícios e ofertas. Dinheiro. Sem dinheiro você não compra sacrifício. Sem dinheiro você não dá oferta. Jesus dizendo: não! O amor a Deus e ao próximo é maior que tudo isso, maior que todo o dinheiro. Você quer mais? Não terminou o capítulo ainda. O mesmo capítulo? Os mestres da lei, sabe o que eles estavam fazendo? Aqui para mim é a parte chocante. Chocante. Os mestres da lei estavam abusando e devorando as casas das viúvas. Os mestres das leis, nesse texto, sendo classificados como ladrões, como devoradores de casa de viúva. O que significa? Eles estavam exercendo uma exploração financeira do vulnerável. Um bando de bandidos. Mestres, igual pastor da mesma laia. Então o capítulo só fala de dinheiro. Mas por que eu disse para você que para mim esse é o ponto mais chocante? Porque antes da história da viúva, o último trecho foi isso que eu acabei de dizer. Era mestre da lei abusando, devorando a casa das viúvas. Olha o nível do ser humano. Vai em nome de Deus devorar a casa de alguém em necessidade. Aí quando você acha que vai acabar, quando você acha que acabou a história, Jesus fala: não, mas eu vou falar de uma outra vulnerável. Vou te falar de uma outra viúva. Só que essa não está sendo explorada. Porque essa entende o que é adorar a Deus. Porque ela tem desejo de agradar a Deus, ela tem desapego. Vocês percebem o contraste? De um lado ela é devorada a classe por um grupo religioso, no outro exemplo ela está diante de Jesus, dando tudo o que possuía para viver, como um ato de adoração. Aquela viúva dera mais do que todos os ricos, mais do que davam com arrogância perceptível do que sobrava, a sobra. Escute isso em nome de Jesus. Deus não precisa nem da minha, nem da sua sobra. Ele não precisa. Esse gesto, essa beleza anônima, essas pequenas moedas que ninguém sabia, a não ser Jesus que entendeu a situação, ao meu ver, fortaleceu demais a vida de Jesus. Eu creio que Jesus foi realmente muito encorajado com esse gesto tão lindo, com esse gesto de sinceridade anônimo, com esse gesto que sensibiliza o Senhor naquela terça-feira de sofrimento. Assim como nós somos fortalecidos e encorajados por gestos de amor. Quantas vezes você foi encorajado por um gesto de amor? E independe da idade ou do gesto, podia ser de uma viúva, podia ser do seu filhinho, da minha filha. Quando eu vejo meus filhos tendo gestos bonitos, aquele negócio me choca, eu falo: que demais, fez isso, fez. Camila, você deu isso, você quis dar esse livro para alguém. Ela chegou um dia desse, sabia que tinha uma minha amiguinha que gostou de um livrinho dela, e ela tinha um apego com aquele livro. Esse não, é o livro do Mickey. Aí do nada ela pega: papai,
eu decidi que eu vou dar aquele livro, porque ela gostou daquele livro. Pô, foi meu dia. Ela vai dar, ela gostava do livro, ela vai dar. Todos nós temos histórias assim. Histórias que tocam, gestos que encorajam, gestos que dão poder para quem vê. Por isso que eu acredito que Jesus naquela hora falou: a chance ainda, tem gente ainda que faz porque faz com o coração certo com o que faz. Era terça-feira, e naquela terça-feira Jesus foi encorajado, fortalecido. Jesus nos ensinou naquele dia da paixão a sondar e averiguar os nossos corações através do exemplo dessa viúva. Jesus nos chama e nos coloca nessa posição para nós analisarmos com essa pergunta, o que vai muito além do que eu possuo, do que você possui. Jesus nos convida e nos inspira, e oxalá que sejamos todos inspirados por essa mulher, tocados por essa oferta, tocados por esse resultado de amor, tocados pela vida sofrida, tocados não pela mulher vulnerável que era explorada pelos mestres da lei, mas pela mulher vulnerável que sabia que adorar a Deus com tudo o que possuía era a melhor opção da sua vida. Eu creio que Jesus também foi tocado por esse gesto, não só porque esse gesto representa a beleza de um gesto bonito, do anônimo, mas porque Jesus estava na terça-feira, no seu, entre aspas, corredor da morte, e ele também estava dando tudo o que possuía. Davi assim o fez, a viúva assim o fez, e Jesus estava no corredor esperando para assim fazer. Eu vou dar o melhor, tudo o que possuo. É por isso que eu digo que vai muito além de dinheiro. Eu poderia ficar falando sobre esse texto mais umas 3 horas. Principalmente trazendo aqui nessa hora de que Jesus, que deu tudo o que possuía também como essa mulher, o que era tudo que ele possuía? Sua vida. Tudo que a mulher possuía eram as 2 moedas, era tudo que ela possuía para viver. Jesus deu tudo o que ele possuía em vida, que era seu sangue, seu corpo, a sua vida. E eu queria realmente trazer, como eu falei que eu poderia falar muito mais sobre isso, principalmente por toda essa briga que existe hoje, na cultura da internet, dos pró-dízimos, contra-dízimos, pró-ofertas, contra-ofertas. Queria só lançar essa pergunta assim, essa pergunta linda de Jesus. Esse exemplo lindo de Jesus. Porque Jesus, na sua última semana, quando fala de dinheiro, Jesus não menciona aquilo que o Edu falou lindamente, dos dízimos que já estavam encarnados no povo. Não precisava lembrar, era só lembrar do extra, diante da necessidade dos domésticos da fé. Jesus não fala nada. E você quer ouvir o que eu tenho para te dizer? Se ele tivesse dito, seria mais fácil. Se ele tivesse nesse texto, terminado assim o texto, e a viúva deu 2 moedas, e as suas 2 moedas correspondiam ao seu dízimo. Ou a viúva deu as 2 moedas e uma moeda era o equivalente à sua 10ª parte. E a outra moeda era o equivalente a uma oferta que ela deu a mais, porque ela queria dar. Seria muito mais fácil se ele tivesse dito isso. Por quê, irmãos? Por que seria muito mais fácil? Porque daí ele teria estabelecido simplesmente o mínimo. Mas ele olha para os seus discípulos e piora.
para aqueles que veem isso como pior. Ele diz, ela deu tudo o que possuía. Assim como eu vou dar tudo o que eu possuo. Assim como os céus, Deus deu tudo. O Filho unigênito que ele possuía. De modo que, em nome de Jesus, não seja ignorante para discutir 10%. Porque é ignorância. Jesus, quer seguir Jesus? Quer seguir Jesus? É 100. Porque se der 90 já está em pecado. Quer seguir Jesus? Para com essa conta ridícula. Quer seguir Jesus? Para de se esconder nessa teologia diabólica carnal de internet. Que forma doutores do nada. Do nada. Siga o Evangelho. E eu ouço isso ainda. Eu quero seguir Jesus. Siga Jesus. Dê 100%. Dê sua vida. Dê seu sangue. Dê seu dia a dia. Não 2 horas para o culto. Dê todos os dias. Sirva o tempo inteiro. Viva para servir. Viva para tocar. E não para vir um dia no culto se sentir maravilhosamente bem e falar, estou fazendo tudo. Não está fazendo nada. E ainda se escondendo atrás dessa teologia, não é nem nome para isso. É conversa de boteco. Só que agora o boteco é virtual. E a gente passa a vida estudando a Bíblia para chegar à compreensão que não entendemos nada e tem que engolir ainda uns camaradas desses. Que não entenderam nada e não vão entender nunca. Jesus pediu tudo. Porque Ele deu tudo. Porque Ele deu tudo. Então, irmãos e irmãs, como seguidores dEle, ricos ou pobres, casados ou solteiros, que Deus te ajude a encontrar, viúvos ou viúvas, façamos como aquele que entregou tudo. Façamos como aquele que deu o que mais é valioso, que foi a sua vida, o seu sangue. E o que tem mais valor, irmãos e irmãs, eu repito pela 3ª vez, não tem nada a ver com o seu dinheiro. Tem a ver com o que você, escute essa frase final, com o que você dá ou submete a Deus através do que você é, e o quanto aquilo pesa na sua existência. O que você dá ou submete a Deus está relacionado ao quanto isto pesa em quem você é ou diz ser. Quero convidar você a ficar de pé comigo. Vamos orar ao Senhor. O Senhor Jesus que até na hora do sofrimento extremo está trazendo ensinamento. Vamos orar ao Senhor Jesus dizendo, Senhor Jesus, elimina a nossa hipocrisia. Senhor Jesus, elimina as nossas continhas. Senhor Jesus, elimina as nossas axiologias. Vai falando com o Senhor. Senhor Jesus, elimina quando eu tento colocar definições, valores no meu tempo, na minha vida, na minha rotina, no meu serviço, sendo que o Senhor deixou tão claro que te seguir é uma decisão que envolve tudo. Aquele jovem rico cumpria muitos dos mandamentos, mas ele não conseguiu largar tudo para te servir. Porque o Senhor queria tudo, ou tudo ou nada. Porque quando nós nos encontrarmos contigo, Senhor,
nada do que tivermos feito, acumulado no nosso tesouro, nada afetará o seu julgamento sobre todos nós. Então, Senhor Jesus, ouve a nossa oração nessa hora. E começa um processo de transformação em todos nós. Pai, nós queremos ser como essa viúva. Nós queremos ser como essa anônima, mulher, heroína, da fé, da adoração singela, que independe de valor, mas que era simplesmente tudo o que ela possuía, porque para ela o tudo não era o tudo financeiro, o tudo era o tudo da sua consciência. E quem assim vive, sabe que nós sempre seremos devedores, nós nunca pagaremos todo o teu amor. Nós nunca pagaremos tudo o que o Senhor fez, faz e fará. Então eu te suplico, Senhor, assim como o Senhor foi inspirado por essa mulher, seja o nosso coração sensibilizado, principalmente porque nós não estamos indo a caminho da crucificação dos nossos corpos. Nós continuamos a viver, continuamos a sonhar, continuamos com desejo de acúmulo de riquezas. É isso que nós somos. Mas eu te suplico, ajude-nos a submeter a Ti tudo o que possuímos e somos. Ajude-nos a ser como Jesus. Essa é minha oração, nessa quaresma, nessa lembrança. Faz isso em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Pode se assentar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.